Nesse vídeo eu vou te mostrar e te explicar os conceitos básicos do Elementor no WordPress. Provavelmente você ouviu falar sobre o Elementor no WordPress. Porém, o Elementor ele tem algumas diferenças que você precisa entender para criar os seus sites profissionais. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo que eu sei sobre o Elementor, tanto o Elementor Free quanto o Elementor Pro. Então depois desse vídeo, você tem que assistir até o final, obviamente, para entender tudo sobre o Elementor, e depois desse vídeo você vai saber trabalhar com o Elementor de uma forma que vai acelerar muito os seus projetos. Se você for um web designer ou se for para você, para sua empresa, o Elementor vai te ajudar muito na questão também da qualidade do seu site. Seja muito bem-vindo, eu sou o Bruno Leandro, sou web designer, trabalho com marketing digital, criação de sites, estou aí inserido no mundo digital. É bem importante você saber trabalhar com o Elementor, conhecer todos os widgets, conhecer onde está localizado tudo e saber de tudo que ele é capaz, porque isso nos seus projetos vai te ajudar muito na criação do site. Então o processo ele vai ser bem mais fluido. Então sites assim que de forma padrão você demoraria uns 30 dias para fazer, com o WordPress, você entendendo tudo sobre o WordPress, você pode demorar até uns 3 dias, então acaba sendo bem rápido. E também você precisa saber das limitações que tem no Elementor Free. Então o Elementor Free ele tem bastante limitações, então você pode até ter algum preconceito com o Elementor porque você usou a versão Free, você não viu ainda sobre a versão Pro de tudo que ela é capaz. E a versão Pro do Elementor ela é muito completa, completíssima. E o Elementor Pro, por ser tão eficiente assim, ele acaba assim até que dispensando o uso de temas. Inclusive, esqueci o nome da empresa que cria o Elementor. Mas a empresa criadora do Elementor, ela desenvolveu um tema para você instalar no seu WordPress. Esse tema é um tema branco, um tema que não tem nada, é somente para ativar o básico do WordPress para você conseguir usar o Elementor. Só que por que tem que usar tema? Isso é uma estrutura básica do próprio WordPress. Inclusive eu falo aqui nesse vídeo tudo sobre o WordPress, como funciona, quando surgiu essas coisas assim. Então depois você dá uma conferida lá nesse vídeo para você entender tudo também sobre o WordPress. Mas resumindo, o WordPress ele precisa de um tema, no caso, para poder funcionar. Ele não funciona, não roda sem um tema. Então você pode colocar um tema lá da biblioteca ou se não um tema branco. E o que é um site? O site ele é um conjunto de páginas, na qual são páginas integradas e elas conversam entre si, e o conjunto dessas páginas aí se torna um site. E uma página ela é composta por uma estrutura de cabeçalho, conteúdo e rodapé. Todas as páginas compartilham algo em comum. Esse algo em comum é o cabeçalho e o rodapé. E o que difere de cada página é o próprio conteúdo. Então cada página tem um conteúdo diferente, enquanto o cabeçalho e o rodapé ele é igual para todo o site. E no WordPress, essa estrutura, contemplando as páginas, temas, plugins, que são módulos extras, as configurações, tudo isso daí engloba num conjunto do site e da administração do site, que você pode fazer alteração de conteúdo, fazer muitas coisas por trás do site para poder tornar funcional, tornar visivelmente atraente, e essas coisas assim usando o WordPress. Antigamente, antes de surgir esses page builders, para você criar um site você tinha que usar um tema assim como um template. Então você importava o tema e a partir desse tema você alterava algumas configurações que esses temas limitavam na versão gratuita também, para que você tenha só uma estrutura base, e aí você tinha que fazer tudo através da opção personalizar do WordPress. E dependendo de alguns temas, ele tinha um pequeno painel no WordPress para você alterar o conteúdo, alterar a estrutura de página, tudo isso daí. Porém, você tinha um certo trabalho de altera aqui no back-end, aí vai lá no front para ver como que tá sendo o resultado, aí fica esse vai, volta, vai, volta, vai, volta. Então isso daí acaba sendo que era muito trabalhoso. E aí então surgiu os Page Builders, que são construtores de páginas. E o que mais se destacou desses Page Builders foi o Elementor, pela simples facilidade de você conseguir fazer tudo em uma tela só. Então você tem a barra de lateral do Elementor, e com essa barra lateral você consegue ir mexendo no site e você vai vendo em tempo real como que vai ficando o estilo.
E também o Elementor ele veio com essa função de clique e arraste. Então, os elementos você só basta clicar no ícone ou no widget que você quiser, você arrasta ele até onde você quiser e é simples, é só isso. E nessa estrutura de páginas, o que o Elementor edita? Com o Elementor você edita o conteúdo do site. Já o cabeçalho e rodapé fica responsável para você editar pelo tema. Então você pode usar os temas que tem na biblioteca do próprio WordPress para editar o cabeçalho, o rodapé, e o conteúdo você edita com o Elementor. Mas com o Elementor Pro você consegue também editar cabeçalho e rodapé, aí só para dar um spoiler. Aqui eu estou em uma instalação WordPress aqui de um projeto meu, de uma barbearia, e aqui eu vou usar para vocês para apresentar para vocês como que funciona esses widgets do Elementor. Aqui na coluna da esquerda, como você pode ver, o Elementor ele separa os widgets por seções. Então, no Elementor Free, o que você consegue usar é esse básico aqui, que é o que está nessa seção de básico. O Pro é realmente se você tiver o Elementor Pro. Aqui de forma bem rápida para você entender como que funciona as seções, colunas e elementos. Então aqui quando você clique em adicionar aqui no mais, ele te pergunta qual que é a estrutura que você quer. Essa estrutura que você seleciona são colunas. Então, quantas colunas você quer nessa seção que você quer adicionar. Então, a seção ela é a maior, as colunas ficam dentro dessa seção e dentro da coluna ficam os elementos que são os widgets. Então, aqui eu vou selecionar, por exemplo, uma coluna. Aqui na seção você consegue definir qual que vai ser o tamanho dessa coluna. Então você tem o layout em caixa, ou você pode usar o layout da largura completa. Basta alterar aqui, ó, largura total, definir espaçamento de coluna, altura, tem essas opções na seção. Então uma seção ela pode compor várias colunas, aí você vai conforme você queira. Aqui como por exemplo, você pode ver que tem a seção que são 3 colunas, tem essa outra seção é uma coluna com widget de 3 depoimentos. Tem uma aqui em cima, ó, essa daqui são 4 colunas, então você consegue fazer isso daí. E no Elementor básico, ele tem esse widget, clicando aqui nesse quadradinho, você volta para os widgets. Tem esse widget aqui de seção interna. O que ele é? Ele replica a seção, o mesmo funcionamento da seção, porém é interno. Como assim interno? Ele vai dentro da coluna de uma seção superior. Então que nem eu criei essa seção com essa coluna. Então eu consigo vir aqui e adicionar, clicando e arrastando, adicionar essa seção interna dentro dessa seção. Aí te dá mais possibilidade para você usar outras colunas. Então, por exemplo, aqui eu tenho nessa estrutura, eu tenho a seção superior. Dentro dessa seção superior tem uma coluna. Dentro dessa coluna eu tenho uma seção interna com 2 colunas. Então eu consigo fazer o que para você entender mais na prática? Eu consigo adicionar aqui um título na seção superior com uma coluna, vou até alinhar aqui no centro, e dentro dessas 2 colunas aqui eu posso adicionar uma caixa de imagem. Acho que aqui no Elementor Free não está incluso, mas por exemplo pode ser 2 imagens. Então eu consigo adicionar 2 imagens. E fica bem estruturado assim, se caso você quiser colocar tipo um título e vários elementos embaixo. Porém, com essa seção interna não é possível você colocar uma seção interna embaixo de outra seção interna. Você não consegue. Você só consegue colocar uma seção interna dentro de uma seção superior. E aqui nesses widgets você tem o título, conforme eu adicionei aqui, imagem, texto, que é um pouquinho diferente do título. Você coloca um texto aqui, você consegue pré-formatar ele aqui, usando o próprio editor aqui comum, clássico, que todo mundo é acostumado. Você tem também a possibilidade de usar vídeos, botões, um divisor, que aqui é aquela linha que você faz uma pequena divisão. Você pode até estilizar essa linha, definir a largura dela, alinhamento, tudo isso daí. Você tem espaçamento, você consegue, eu quero dar um espaço para dessa linha com esse texto. Então você consegue adicionar um widget de espaço e definir qual que vai ser esse espaço.
Além disso daí, você consegue usar o Google Maps e adicionar um ícone, por exemplo. Então você tem essa estruturinha aí que você consegue, com o Elementor Free, já fazer muita coisa. Além disso daí, você consegue adicionar templates prontos do próprio Elementor. Então aqui, quando você entra numa página, cria uma nova página, ou você já tem uma página aqui e quer adicionar algo a mais, uma página a mais aqui, eu vou fazer aqui para vocês verem. Você tem essa opção aqui dessa pastinha escrita adicionar modelo. E aqui você clicando na pastinha, ele vai te exibir todos os modelos disponíveis. Aqui tem algumas páginas aqui com essa escrita aqui Pro. Então, se você está usando o Elementor Free, você não consegue usar esses templates Pro. Porém, você tem esses templates gratuitamente aqui, já é bem trabalhado, já é bem bonito. Deixa eu importar um aqui para você ver. Esse daqui eu achei bem legal. Você clica em inserir, ele vai falar assim, ó, deseja importar também as configurações do documento? Isso pode afetar aqui. Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou criar uma nova página e vou fazer isso daqui e vou importar para vocês verem como que é. Ok, agora eu estou numa nova página aqui, eu vou adicionar aqui, e eu estou aqui numa nova página e eu vou importar um template do Elementor, usando o Elementor Free mesmo. Então aqui eu vou selecionar essa página aqui, vou clicar em inserir, e aqui em importar configurações do documento eu vou definir como sim. Então ele vai importar espaçamentos, essas coisas da própria página também aqui para ficar exatamente como lá no modelo que a gente viu. Ok, e aí você vê aqui que importou tranquilamente. Então importou todos os elementos, essa página, os widgets, tudo certinho aqui. Então é bem simples, é bem tranquilo aí você... Com o Elementor Free já consegue trabalhar muito bem. E você alterando tudo isso daí, você pode apenas clicar aqui em publicar, que automaticamente o site já vai estar no ar. Então você fazendo isso daí, você inclusive clica aqui ó, em dar uma olhada, have a look, e você já vai ver a página ao vivo como que ela tá. Então conforme você alterar ali, você clica em publicar, vai aparecer aqui. Tá vendo? Olha que bacana. E também você consegue importar blocos. Então você vem aqui também na pastinha e você tem aqui blocos. Então se você quiser montar, eu quero importar de bloco em bloco ou seções, isso daí, você pode vir aqui e selecionar os blocos que você tem gratuitamente. Então eu vou importar, por exemplo, esse bloco aqui, About Company. Inserir, opa, deu um erro. Deixa eu selecionar outro aqui. E aqui importou esse bloco. E além disso daí, em blocos, você tem várias categorias. Então você clica aqui em categoria, você tem página de 404, About, Archive, Call to Action. Então você tem bastante opções aí usando o Elementor Free mesmo, para poder importar esses blocos aí disponíveis na biblioteca do Elementor. E aqui, por exemplo, se você importou alguma coisa, você quer excluir alguma seção, por exemplo, que nem eu importei aqui, mas eu quero excluir essa página aqui, sei lá, não gostei. Aí você pode vir aqui em cada seção, você vê que fica azulzinha a seção, e aí você clica no X. Clica no X, vai excluir a seção. E aqui é bem tranquilo, se você quiser, eu fiz excluir por engano, você dá um Ctrl Z e a seção volta. A última ação que você fez, volta. Inclusive você consegue vir aqui em histórico, você vê tudo que você fez e você consegue voltar aqui a alteração que você realizou. Aqui, vamos abrir aqui nesse título, você tem algumas opções, conteúdo, estilo e avançado. Na guia de estilos, você consegue alterar coisas relacionadas a design mesmo. Então é cor, fonte, algumas coisinhas relacionadas a isso, sombra. Então você consegue editar tudo isso daí na parte de estilos. Na parte de avançado você trabalha mais com a parte funcional, que é a parte de espaçamentos, movimento, efeitos, animações, até atribuições de CSS personalizado, você consegue fazer pela guia avançado. E aqui no Elementor tem uma opção bem bacana de você fazer. Por exemplo, eu quero editar esse título aqui. Eu vou colocar ele aqui, ó. Isso, eu vou duplicar ele com o botão direito. Você consegue duplicar aqui. Eu vou mover ele aqui para o lado mesmo, só para te mostrar uma opção bacana aqui. Vou editar o nome aqui, ó, título.
Vamos supor que eu tenho vários títulos aí nessa página e, cara, ficar toda hora fazendo isso daí, alterando esses estilos, fonte, isso dá muito trabalho. Então, como que a gente pode fazer isso daí de forma fácil? Basta copiar e colar. Isso, copiar e colar o estilo. Então, você vem aqui no título, no lápis aqui, clica com o botão direito, copiar, e no outro título que você quer copiar as mesmas configurações, você vem com o botão direito, colar. Estilo, colar estilo. E aí todo estilo que eu fiz lá no outro título, ele vai replicar exatamente o que foi feito no outro título. E isso não funciona só para título, mas também para botão, para coluna, tudo isso daí agiliza muito na criação do site. Então você edita lá um título, um texto, um botão, e depois só copiando e colando estilo você consegue editar a página inteira bem rápido e bem fácil. Além dessas páginas comuns de conteúdo diferente para cada página, você tem também as páginas dinâmicas. Essas páginas dinâmicas é, por exemplo, a página de um blog, ou a página de um post, a página de uma loja. Então essas são páginas dinâmicas. E essas páginas com Elementor Free você gerencia através do tema. Então isso daí você faz pelo tema. Para você fazer com o Elementor, você precisa ter o Elementor Pro. Assim como da mesma maneira funciona para o cabeçalho e rodapé. Para você usar o Elementor Free, você tem que alterar pelo tema, mas se você tiver o Elementor Pro, você também consegue alterar cabeçalho, rodapé e essas páginas dinâmicas pelo Elementor Pro. Inclusive, se você ainda não tem a sua licença do Elementor Pro e você está procurando adquirir a licença, eu recomendo muito que você compre a licença original do Elementor Pro. Ele é muito funcional e te ajuda muito em criação de sites. E eu sou afiliado aqui do Elementor, então se você comprar pelo meu link que vai estar aqui na descrição, você vai ajudar muito o canal a crescer mais. E além disso daí, no caso, você também vai adquirir uma ótima ferramenta para usar para a criação de sites dos seus clientes ou até mesmo os seus próprios sites. Com o Elementor Pro, você já tem uma gama muito maior, então você já consegue fazer muito mais coisa comparado ao Elementor Free. Por exemplo, personalizar o cabeçalho e rodapé. Aqui no nosso site, você consegue ver que o cabeçalho e rodapé eu fiz com o Elementor Pro. Você vindo aqui no painel em modelos, você tem essa opção Theme Builder. Você clica nessa opção e aqui você vai ver tudo que você pode fazer para editar o tema usando o Elementor Pro. Então aqui você já vê que tem o rodapé principal, já tem o cabeçalho. Então aqui você consegue criar um cabeçalho novo. Deixa eu adicionar um novo aqui. Então você pode selecionar cabeçalho, página, seção, rodapé, single post ou página padrão. Então você consegue fazer muita coisa com o Elementor Pro para essas páginas dinâmicas, páginas e seções dinâmicas. E tem algo muito bom no Elementor Pro, na qual agiliza muito a criação de sites grandes. Então tem alguns sites que, por exemplo, ele padroniza uma seção tipo de Fale Conosco em todas as páginas. E aí se você tem um site muito grande, um site aí com mais de 30 páginas, e nessas páginas tem a mesma seção para todas elas, para você editar, por exemplo, um e-mail ou até o formulário dessa seção, você ir lá nessas 30 páginas e ficar alterando é um negócio muito trabalhoso. E o Elementor Pro, ele tem uma funcionalidade que se chama template. Então você consegue salvar essa seção como modelo e você importar esse modelo em todas as páginas, e aí quando você altera o modelo, e ele replica para todas as outras páginas. Vamos ver como que funciona isso na prática. Aqui, por exemplo, eu tenho essa seção aqui e eu quero padronizar ela para adicionar em outras páginas e ser exatamente iguais para todas as páginas. Então vem aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é salvar essa seção como um modelo. Então vem com o botão direito aqui na seção e clica em salvar como modelo. E aqui você define um nome para essa seção. Então, por exemplo, vou colocar aqui seção exemplo, vou clicar em salvar. E aqui eu estou na nova página que eu acabei de criar, na qual eu vou colocar como padrão aquela seção que a gente salvou. Então, para adicionar essa seção no Elementor Pro, você vai procurar por esse widget aqui, ó, Template. E aí você clica, arrasta aqui, ó, padrão, e aí ele vai perguntar assim, qual que é o template. Então você clica aqui e digita o nome da seção que a gente acabou de criar ali, seção exemplo, aqui ó. Ela já aparece aqui, então eu clico aqui, ele vai importar exatamente como está no outro site, na outra página, na verdade. Então você vê aqui ó, que a página está igual, eu vou clicar em publicar e a gente consegue notar que elas são iguais. E tá aqui essa seção.
E aí, para você alterar de forma global os textos, as configurações dessa seção, você vem aqui na seção, no caso do Widget Template, e você vem aqui, ó, Edit Template. Vai abrir uma nova guia e aí você vai editar o conteúdo desse modelo e ele vai se replicar para todas as outras páginas que contém esse template. No Elementor Pro você também consegue importar e exportar modelos. Então, da mesma forma que funciona da parte de biblioteca de templates do próprio Elementor, você também consegue exportar um template que você mesmo criou em algum site. Então você exporta ele e importa para uma outra instalação com o Elementor. E aí você salva, por exemplo, a página ou a seção como modelo, e aqui na página de modelos você tem aqui essa opção exportar modelo. E aí vai te gerar um arquivo JSON e aí você importa esse arquivo para o seu Elementor. Basta vir aqui também, ó, importar modelos e você seleciona esse arquivo JSON. No Elementor Pro, você também tem acesso a muito mais widgets para você adicionar no seu site. Então você tem acesso a widgets de posts para você criar a página de blog, portfólio, formulário. Esse formulário do Elementor ele é bem simples e tranquilo de você editar. Então você tem acesso a muitos widgets aí que são muito funcionais. Em uma recente atualização do Elementor, ele possibilitou a questão de captar os leads em uma lista dentro do seu site WordPress dos contatos enviados através do seu formulário. Então aqui dentro do WordPress, você vem em Elementor, você vai ver essa opção Submissions. Você clicando nessa opção, vai te aparecer todos os contatos que foi enviado através dos formulários do Elementor. Com o Elementor Pro, você tem também uma opção de trabalhar com Role Manager. Então, quando você cria sites para clientes, você às vezes não quer que o seu cliente mexa no design do site. Então, você consegue definir uma opção de editar somente conteúdo usando o Elementor. E aí ele tem acesso limitado à edição de conteúdo das páginas através do Elementor. Aqui no Elementor, você vem em gerenciador de funções. Você vem, por exemplo, na Role Base de editor, que é o que você cria para o seu cliente, e aí você marca essa opção Access to Edit Content Only, significa acesso somente ao conteúdo. Você clica em salvar alterações, e aqui o que o seu cliente vai ter acesso vai ser bem limitado, como você pode ver aqui. Então, por exemplo, se ele quiser editar esse título, você vê que ele altera só o conteúdo. Ele não tem acesso à guia de estilo nem avançado. Então aqui, por exemplo, ele só edita o conteúdo. E isso torna bem simples para o cliente também editar o conteúdo, e para você se torna seguro porque você sabe que o design do seu site que você desenvolveu não vai ser afetado. E isso é tudo do Elementor Pro para você saber como conceito básico, para você criar os sites de forma mais rápida, mais fácil e conhecer a plataforma, no caso conhecer a ferramenta em si. Todos os links tanto do Elementor Free, do Elementor Pro e também a hospedagem que eu indico, que é a Hostinger, vão estar aqui na descrição do vídeo, então dá uma conferida aí depois. E espero de coração também que esse vídeo tenha te ajudado a compreender sobre o Elementor, tanto a versão Free quanto a versão Pro. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, familiares, colegas de trabalho. Então a gente se vê no próximo vídeo. Fui!